Salve Maria, sou missionário Celso Roberto, né? Missionário católico, peço ajuda. Ajuda com o quê? A divulgar esse trabalho. Essa é a minha missão. Em defesa à Igreja Católica. Certo? Essa é a minha missão e nossa missão como cristão. Combater aquele que contradiz a sã doutrina. Mas qual sã doutrina? Atos dos Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Qual doutrina? João 7, 17. 16 e 17. A doutrina que Cristo vem ensinar aos seus apóstolos, que é do Pai. Que é o baluarte da verdade. Que está na igreja. Que a igreja é o baluarte da verdade. Que prega essa doutrina. Fundamento dos apóstolos. Mas se vir um irmãozinho de outra igreja falar, meu irmão, a minha igreja é verdadeira. Conhecer Bíblia, até o Satanás conhece. Conhecer Bíblia, até um ateu pode conhecer. Conhecer Bíblia, até um historiador, um estudante, pode conhecer. Mas eu quero saber se vai seguir o fundamento dos apóstolos e a interpretação da igreja. Que a verdade da divina, Universidade da Sabedoria Divina, será conhecida pela igreja. Não só, por exemplo, por alguém que conhece Bíblia. Funda a igreja, põe a Bíblia ali e começa a pregar o evangelho, que não é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que se apartou do magistério. Conhecer Bíblia, qualquer pessoa pode conhecer. A Universal conhece Bíblia. A Assembleia conhece Bíblia. A Plenitude conhece Bíblia. A Internacional da Graça conhece Bíblia. A Mundial, os pastores de lá conhecem Bíblia. Mas o fundamento não é conhecer Bíblia. É seguir o fundamento dos apóstolos. Aí você vai entender a Escritura. Que magistério, tradição e Escritura. Como diz aqui o Catecismo, parágrafo 80, pilar da Igreja Católica, né? Aqui, ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, inteiramente unida e comunicação, pois provida ambas da mesma fonte, divina forma, de certo modo, um só todo. E tenda para que o mesmo fim, ó, tanto uma como a outra torna-se presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Ou então, João 16, 12, 13. E ainda vamos mais além. Olha só. A tradição apostólica, ó. Página 33, parágrafo 75. Ó. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação, ó, do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o evangelho, o qual antes prometido pelos profetas. Ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Ó, 76, ó. Transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras: oralmente e por escrito. Olha só. 77, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e viva na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos e a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério, como o efeito a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservado por sucessão continuar até a consumação dos tempos. Ó. Confiado a quem? Aos apóstolos,
Atos Apóstolos 2, que ele escolheu Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, os apóstolos que ele escolheu. Envio, pastoreio, eles não falavam por si próprio. O Espírito Santo. Que interessante. Se tiver fora disso, fundamento de homens, doutrina de homens, sem vir a integridade que os apóstolos mantiveram. Por quê? Como vamos saber qual é a verdadeira igreja? Por causa dos bispos, dos diáconos, as pessoas encarregadas, que são os sucessores dos apóstolos. Tanto lá na igreja primitiva tinha essa hierarquia. Pedro, o Papa Universal, sucessor de Cristo na Terra, o porta-voz de Cristo, que a profecia está ali, Mateus 16, 18, em João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, sob ti, Pedro, edificarei minha igreja, essa igreja que você vai edificar, que vai apacentar os cordeiros e as ovelhas, que vai enviar, que vai começar a edificar pregando Atos Apóstolos 2, 14 até o 41, converte mais de 3 mil almas a essa igreja. E essa igreja, ela tem uma hierarquia. Se você prestar atenção em 1 Timóteo 3, do 1 em diante, em Filipenses, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 em 2, ó. Olha só. Paulo e Timóteo, Filipenses 1 em 2, ó. Servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Ó, bispo e diácono. Que são os sucessores hoje dos primeiros bispos lá da igreja primitiva. Que vão manter a integridade do evangelho. Como Paulo pregou, como Paulo anunciou. Manter a integridade a esse evangelho que vai te conduzir para a verdadeira igreja, que vai te conduzir para a verdadeira salvação. 15, 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes por escolhido, ó, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se conservardes como vos o preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Em Tito 2, 1, ó. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Tito 1, 9, ó. Tito 8, 8 e 9, ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater o que? Os que contradizem. Ó. Quer rebater esses protestantes? Esses hereges que perseguem a igreja? Com a sã doutrina da igreja. Com os fundamentos dos apóstolos. Com a palavra. Com a visão da igreja. Que tem a verdadeira doutrina que vai rebatar ou refutar a doutrina falsa. Esses vários Jesus diferentes, segundo Coríntios 4. Por quê, cara? Essa doutrina não é doutrina de homens. Essa doutrina não é a doutrina que fundaram lá no Universal. Essa doutrina aqui não é a doutrina que está lá na Mundial. Essa doutrina aqui não é a doutrina que está na Plenitude, ou na Triangular, no Adventista. É a doutrina do alto. Por isso que esses mestres se apartaram, porque eles não suportaram seguir, ser obediente. Que interessante. Olha só. Porque essa doutrina não vem de homens. João 7,14, ó. Lá, eu amo esse versículo, cara. Esse versículo aqui deixa eu convencido que Cristo ele fundou uma igreja e Cristo deixou essa doutrina nessa igreja que ele fundou, que é sua esposa, e passou isso aqui, ó, pelos apóstolos. Essa doutrina. Por isso que Tito 9 diz que essa doutrina vai combater aquele que contradiz a sã doutrina da igreja. É uma doutrina de mais de 2000 anos. Tem dia que eu fico aqui estudando a escritura, tem dia que eu fico o dia todo, cara.
E o meu estudo nunca termina. Toda hora tem coisas novas, toda hora tem novas revelações, porque essa doutrina é do alto, cara. A doutrina protestante, ela é ilimitada. Um pastor fundou a sua igreja ali, já segue aquela doutrina. O fundamento do pastor que fundou aquela igreja. Essa doutrina, ela é distinta, é diferente, é sobrenatural. Você vai passar toda a sua vida estudando sobre a igreja e você nunca vai chegar ao final. Uma igreja de mais de 2000 anos de história. E o Espírito Santo está sobre essa igreja. Não há outra revelação, o catecismo diz. Lá pelo meio da festa, João 7, 14 até o 17. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus admiravam e dizia: este homem não fez estudo? De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só que interessante. Então, não basta a Bíblia. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e entender. E fundar uma igreja. Fundar uma doutrina. Ser líder de uma denominação. Mas seguir essa doutrina e o fundamento dos apóstolos não vão seguir, cara. Por quê? Porque para você seguir essa doutrina, ó, e o fundamento dos apóstolos, tem que ser membro dessa igreja e estar sob o pastoreio de Pedro. Como Paulo se converteu, ele vai lá em Jerusalém ser reconhecido a sua graça. Gálatas 2,9. Bispo de Jerusalém, Tiago, que a sede era ali em Jerusalém por enquanto. Por isso que o livro Atos Apóstolos, o livro Travessia, o livro termina quando Paulo chega em Roma, que ali vai ser a sede onde Pedro e Paulo vai ser martirizado, certo? E Paulo vai lá ser reconhecido. Tiago, Cefas, que cita assim agora o nome dele, não mais Pedro, e João, que são as colunas. Por que Cefa? Que ele é o líder universal de São Tiago ali, bispo de Jerusalém. Que interessante. Olha só, cara. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina, ó. É de Deus, você fala primeiro, ó. Quer cumprir a vontade de Deus? Quer estar na verdade? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertar. João 4,23, meu Pai procura, anseia os verdadeiros adoradores. Tem que seguir essa doutrina. Tem que abraçar essa doutrina. Como eu consigo essa doutrina? Como eu aprendo essa doutrina? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Atos Apóstolos, essa igreja se tornada pública e Pedro começa a edificar essa igreja. Com essa doutrina. Por isso que, aliás, Apóstolos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, fecha, está escrito. Conhecer Bíblia, até o Satanás conhece, porque o Satanás estava pregando para o Senhor Jesus Cristo. A palavra, não essa doutrina. Que essa doutrina é do alto. Vem trazer uma doutrina diferente, uma doutrina falsa, uma doutrina que ensina uma falsa verdade. E é um falso Espírito Santo. 2 Coríntios 4, ó, olha o falso Espírito Santo aqui, ó. É um texto também que me deixa muito alegre, que me mostra que é um só Espírito Santo. Porque aqui, ó, 2 Coríntios 4, tá melhor, nego? Tá quietinho? Ó, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ó, ou você está de receber outro Espírito, ó. Se é um Jesus diferente, é um Jesus falso. É um Espírito Santo falso. Tanto que não cita Espírito Santo. Outro Espírito. É um Espírito falso. Que vão pregar outro Jesus diferente, um Jesus falso, um Jesus com uma conversão falsa, um Jesus que vão mostrar um caminho falso, uma falsa salvação, que não está sobre essa igreja mística. É só. Ou você trata de receber outro espírito diferente
do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. As pessoas vão dar crédito a esse Jesus falso, a esse espírito falso. Por inspiração de quem, ó? 2 Coríntios 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da cidade para com Cristo. Olha só que interessante. Em Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 e 2, ó. Olha só que interessante. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros e à doutrina diabólica. Que é esse espírito embusteiros e a doutrina diabólica? É uma doutrina falsa. É um falso evangelho. É um falso pastoreio. Por quê? Para perseguir quem? A igreja. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas como a gente vai perseguir a igreja? Os demônios falando. Pregando um evangelho falso. Pregando um Cristo falso. Mandando um espírito falso. Para as pessoas acreditarem na verdade. A salvação não está ali nessa igreja. A verdadeira doutrina não está ali nessa igreja que foi fundada por Senhor Jesus Cristo e fundada pelos apóstolos. Está na minha igreja. O Espírito Santo está aqui. A salvação está aqui. Olha só. Porque o diabo, ele é inteligentíssimo. Ele usa da mesma forma que Deus usa. Porque ele quer ser como Deus. Ele quer ser adorado como Deus. Então, se Deus mandou seu filho para pregar o evangelho, Satanás vai mandar os falsos profetas para pregar o seu evangelho. Se Cristo fundou uma igreja, Satanás vai fundar igrejas para atrapalhar a igreja de Cristo. Se Cristo ensinou uma doutrina, Satanás vão ensinar as outras doutrinas para não acreditar nessa doutrina. Se a igreja de Cristo tem um pastoreio universal, o inimigo vai fundar as suas igrejas, vão colocar pastores, semelhante a igual a de Pedro. E é assim, cara. O diabo, ele baseia também na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E o Satanás, ele usa também da Trindade diabólica. Vamos dizer aqui, ó, Apocalipse. Olha só, cara, como o diabo manda um espírito falso e o diabo também, ele tem a sua Santíssima Trindade diabólica, claro, né? E os seus falsos profetas. Cristo tem os seus profetas e o diabo tem seus falsos profetas. Cristo tem seus apóstolos e o diabo tem seus falsos apóstolos. Cristo faz milagres e prodígios e o diabo faz milagres e prodígios também falsos. Para você não saber qual é a verdade. Para você não saber qual é o verdadeiro caminho. Para você ficar embaraçado. Interessante. Em Apocalipse, para finalizar o vídeo, eu acho que vocês já entenderam, né? 16, 13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, ó. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. 3 espíritos diabólicos. Olha só. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios. O quê? Como esses demônios vão atuar? Fundando a igreja, porque tem um falso profeta. Tem as falsos prodígios e milagres, porque se tem profeta, tem pregação. Tem um evangelho distorcido. 2 Coríntios 11:4 ali, ó.
com outro espírito falso. Cara, são os espíritos do demônio que realizam prodígios e vão ter com reis de toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus dominador. Olha só que interessante. E esses espíritos aqui, o foco dele é o quê? Eles não têm poder para destruir a igreja. O foco é o quê? Fundar igrejas, fundar verdadeiras ou falsas religiões, falsas conversões, falso evangelho, falsa doutrina, para você não chegar até a amada igreja, a esposa do Senhor, que é o verdadeiro caminho da salvação, que é o sustentáculo da verdade. Segundo Pedro 2, 1 e 3, ali fala: o caminho da verdade será caluniado. Porque pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Você acha que as pessoas querem saber de buscar o verdadeiro evangelho? As pessoas querem saber de cura, as pessoas querem saber de milagre, as pessoas querem ver prodígio, as pessoas querem prosperidade, carro novo na garagem, a conta cheia de dinheiro, um cargo de gerente geral, encarregado. As pessoas não querem seguir genuinamente como os apóstolos seguiram. Ser servo dos servos. Não, as pessoas querem cargo, as pessoas querem título, as pessoas querem fundar a igreja, as pessoas querem ser profeta. Tanto que cai por terra tinha um profeta João Batista. Por isso que é fundamento dos apóstolos. Se apartou desse fundamento dos apóstolos, se perdeu, se desviou, você vai ser mercê desse espírito enganador. E vão questionar o caminho da verdade. Pastoreio, Nossa Senhora, essa doutrina é uma doutrina falsa, a igreja se corrompeu. O grande homem Martinho Lutero voltou à origem. Salve Maria. Salve a Igreja Católica, a única igreja que Cristo instituiu na terra. Que o Espírito Santo está nela e assiste. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Salve a Igreja Católica.